poder mágico do teu olhar está a nos dizer que é preciso amar. Beleza que aquece como o sol ardente, às vezes nos refresca como água corrente. Ela nos lembra mais luz de lua cheia, que pode tornar bela qualquer coisa feia, que pode ser clarão no alto da serra, nos faz acreditar em grande paz na terra, a luz do teu olhar. Esse poder que tanto nos fascina é o próprio amor que tudo ilumina. Qual natureza que tudo nos doa, qual a bondade que tudo perdoa. Esse poder que tanto nos fascina é o próprio amor que tudo ilumina. Qual natureza que tudo nos doa, qual a bondade que tudo perdoa, bondade que tudo perdoa. O poder mágico do teu olhar está a nos dizer que é preciso amar. Beleza que aquece como o sol ardente, às vezes nos refresca como água corrente. Ela nos lembra mais luz de lua cheia, que pode tornar bela qualquer coisa feia, que pode ser clarão no alto da serra, nos faz acreditar em grande paz na terra, a luz do teu olhar. Esse poder que tanto nos fascina é o próprio amor que tudo ilumina. Qual natureza que tudo nos doa, qual a bondade que tudo perdoa. Esse poder que tanto nos fascina é o próprio amor que tudo ilumina. Qual natureza que tudo nos doa, qual a bondade que tudo perdoa, bondade que tudo perdoa. O poder mágico do teu olhar, a força mágica do teu olhar. O poder mágico do teu olhar, a força mágica do teu olhar. Muito boa noite, com essa singeleza de canção que hoje nós começamos o programa Direção Espiritual. Essa música que está aqui no meu novo CD Clareou, que se chama O Poder Mágico. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fui arrebatado pela simplicidade dela, pela beleza, e eu gostei muito de perceber nesses versos simples. Interessante que no primeiro momento eu nem soube dizer exatamente por que eu gostei tanto. Quem me enviou essa música foi a Cris, uma amiga minha lá de Belo Horizonte, que também garimpa boas coisas, né? Conheci essa música através dela. Era um domingo de manhã, deve ter mais ou menos uns 3, 4 anos que ela me enviou essa canção. E eu não soube exatamente o que nessa música me fez tão bem. Eu sei que era uma gravação muito simplesinha da internet, que eu ouvia aquilo repetidas vezes. Aí depois, quando eu quis gravar essa música, inclusive tive várias oposições dos meus produtores lá. Ninguém, não, essa música não. Até que o maestro que eu tinha escolhido, um dos maestros, que foi o Cristóvão Bastos e o Eduardo Souto Neto, quando ele ouviu, essa música é linda, ele disse, é do Teló Borges, eu já sabia. E ele me disse, essa música tem uma história muito linda, padre. Ele fez para a avó que era cega. E aí, quando eu comecei a ouvir a música de novo, foi um entendimento totalmente diferente daquele primeiro que eu tinha tido. Porque na verdade, quando eu escutava o poder mágico do teu olhar, eu ficava pensando qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder
de tornar bela toda coisa feia, né? De ser clarão no alto da serra para uma senhora cega. Aí eu entendi que nós estávamos falando de um olhar ainda mais profundo, né? Porque você não está falando apenas da beleza de um olhar ou da delicadeza de um ser humano que lhe faz enxergar diferente. Não, nós estamos falando de um ser humano que precisou enfrentar a própria escuridão, a escuridão física, porque a cegueira é esse isolamento que nos coloca dentro de um contexto de escuridão, e que, superando este contexto tão difícil de ser, né, vencido, de ser experimentado, acabou se tornando uma pessoa iluminada para a sua família. Depois que eu fui prestar atenção no videozinho, inclusive se você quiser entrar no YouTube, você vai ver, digita lá O Poder Mágico, e você vai ver o clipezinho muito simples que alguém fez desta família e daquela senhorinha no meio, que deve ser agora nesse momento eu não me recordo se o Eduardo me disse se era mãe ou se era avó do Telo Borges, que é o autor da música. Eu acho que é a avó. Ali você vai entender que aquela cena bucólica, simples, muito simples mesmo, de uma senhorinha no meio e aquela família toda ao redor. Aí a gente entende porque o poder mágico que agrega, que traz perto, que faz com que as pessoas estejam sempre... Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração, de ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. E o bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu que vivi muito tempo em comunidade, né? Comunidade religiosa, digo. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Muitas coisas no meu jeito de ser não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram ao meu lado no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade de você ter condições de escolher o que você quer ser, ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado, ou até mesmo nas suas determinações genéticas, do seu temperamento, de você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando.
Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. Da mesma forma como essa senhora foi para esta família, a ponto de inspirar uma canção simples, delicada e bonita como essa, nós também podemos ter este poder dentro de nós. Herdar as forças do céu, para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente, através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não. O discurso ele é importante em alguns momentos. E você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós. Ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós por força do empenho diário de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, né? O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso, mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom, quando ela chega, fica pesado, crítica demais, apurrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la. São Paulo diz assim:
tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas o do outro. Podeis comer de tudo o que se vende no mercado, sem levantar nenhum problema de consciência. Pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. Se um não cristão vos convida para uma refeição e quereis ir, comei de tudo o que vos for servido, sem levantar nenhum problema de consciência. Mas se algum de vós disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência, a consciência dele, não a vós. Pois ele, para que deixar a minha liberdade ser condenada por uma consciência alheia? Se eu participo de uma refeição dando graças, por que seria eu censurado por aquilo pelo qual dou graças? Em suma, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não sejais motivo de tropeço para ninguém, judeus, gregos ou igreja de Deus, como também eu me esforço por agradar em tudo a todos, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para o maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Olha que interessante. A preocupação de Paulo, inclusive dando exemplo para a comunidade, que certamente tinha conflitos lá, do que se deve comer, do que não se deve comer, né? Eles ainda estavam organizando o cristianismo dentro deles, então naturalmente ainda estavam muito presos às leis judaicas. Então imagina que conflito para um judeu recentemente convertido ao cristianismo, experimentar a liberdade cristã, estando tão amarrado tradicionalmente, religiosamente falando, né, às culturas de seus antepassados, que proibiam tanto, que colocava a ordem na mesa, né? Então São Paulo está falando para uma comunidade que está aprendendo a ser livre. Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. E quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Eu não faço o que essa senhorinha conseguiu fazer no coração da família dela, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém.
E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, que nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso aqui, né? Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. Cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então eu, antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão ou não. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro, esse cristianismo é vivo, ele é existencial. E é por isso que aqui também você vai encontrar em João, né, uma das cartas, os cristãos serão reconhecidos pelo amor. Pelo amor, vede como se amam. As comunidades cristãs serão identificadas pela generosidade, pela solidariedade que ali prevalece. Não são as nossas fachadas, com as nossas cruzes, com as nossas inscrições religiosas, com os nossos brasões das nossas dioceses, das nossas igrejas, que vão nos dizer, que vão dizer aos outros que nós somos cristãos. São as nossas atitudes. É a maneira como nós nos tratamos. É isso que dá testemunho de nós. Aqui na Canção Nova, nas pequenas comunidades, nas muitas pequenas comunidades que constituem a Canção Nova. Se esse amor, se essa solidariedade não é praticada lá nas casas, lá no silêncio, onde ninguém tem uma câmera dessa ligada, se eles não sentem que este evangelho é uma regra de vida para eles de verdade, eles estão perdendo tempo e vão ficar infelizes tão logo percebam que estão perdendo a vida num projeto que não está marcado pela coerência. E não é do outro que a gente exige isso não, viu? É da gente. Se eu perceber que a minha vida como padre não está favorecendo o meu cristianismo, eu preciso ter coragem de assumir isso para mim. Vou buscar outro caminho. Não deixo de ser cristão, não. Quantas vezes eu já me coloquei esse desafio? O meu cristianismo não é porque eu sou padre, não. É antes. Eu volto lá ao meu batismo. Se eu descobrir a minha vocação como padre, a minha vocação como padre, o meu trabalho como padre,
não pode, de maneira alguma, ofuscar a minha vocação que está lá no meu batismo. Eu sou cristão. Depois, tudo que eu vou fazendo como cristão é só para ajudar a florescer o cristianismo que já está em mim em semente. Sim, dependendo da vida de padre que eu levo, eu posso burocratizar a minha fé e perder as graças do meu batismo. Não que elas vão embora, eu deixo de usufruir. Eu viro um executivo da fé, trabalho, ofereço aos outros aquilo que eu não tenho mais há muitos anos. A vida religiosa, a vida sacerdotal é um risco. É um risco, porque nós podemos entrar, aperta um botão mecânico e vai tudo no mecânico, tudo no automático. Nós já perdemos a graça de ser quem somos, por motivos que não vale nem dizer aqui agora, porque são tantos. Mas se eu, como padre, percebo que eu estou me privando dos benefícios do meu batismo, porque estou vivendo o meu sacerdócio de uma maneira equivocada, eu preciso corrigir esse erro. Eu preciso ter coragem de olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu estou me perdendo do meu cristianismo por causa do meu sacerdócio, por causa da maneira como eu estou vivendo o meu sacerdócio. E aí, cada um de nós. Uma vez eu tive coragem de dizer isso a um amigo meu, que estava há anos à frente de uma pastoral. Por fim, ele já era o homem que mais mandava na comunidade. E ele se distanciou tanto do cristão que ele era, com esse poder todo, que num momento de muita crise, de muito sofrimento lá, eu era seminarista ainda, eu disse para ele: por que você não abandona todo esse trabalho e volta a ser apenas um membro da comunidade? O poder está lhe retirando o cristianismo. Depois que você ficou coordenador, esses 5 anos que você está na coordenação da comunidade estão acabando com a sua fé. Então há algo aí muito mais precioso a ser preservado do que o seu cargo, a sua função, o seu trabalho administrativo. Eu me lembro que eu disse a ele uma frase do fundador da congregação onde eu fui criado, Padre Deon: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. E ele ficou muito assustado com o que eu disse para ele. Aí teve uma crise de choro, eu me lembro. Meu amigo, salve o seu cristianismo. E a única forma que você tem de salvar esse cristianismo hoje é abrindo mão desse poder que você tem, que ele está te fazendo mal. Você está deixando de entender o que Deus quer de você. E foi a melhor coisa que ele fez. Porque eu acho que se ele tivesse insistido em continuar sendo coordenador da comunidade, ele teria perdido a fé dele. Ele teria perdido a capacidade de reconhecer no seu batismo as forças da sua salvação. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de entrar na sua casa, de refletir com você. O bom é que, ao refletir com você, nós também temos uma feliz oportunidade
de pensar o nosso cristianismo. Eu e o Christian já fazemos isso aqui há 11 anos, vai fazer 12. Boa noite, seu Christian. Tudo certo? Muito frio aí no canto? Vocês não fazem ideia a friagem que está esse estúdio. No calor a gente sofre com o calor, agora no frio esfria demais também. O presidente da nossa diretora que arrumou o ar-condicionado, ele está nessa situação aqui. Mostrar poder. Nós reclamamos tanto no verão, agora ela está se vingando da gente. Mas nós agradecemos muito pela oportunidade de poder refletir com vocês aquilo que é também a matéria-prima da nossa vida. Um cristianismo, para ser bem vivido, ele precisa ser diariamente refletido. Se ele não colocar a nossa vida na mesa, ele deixa de estabelecer os frutos que pode. Olha, gostaria de convidar, no próximo dia 12, eu estarei aí em Brasília, para um grande evento no ginásio Nilson Nelson. Então, dia 12 de maio, todo o povo de Brasília e região está convidado a estar comigo aí, nesta grande noite de evangelização. Já vamos cantar também músicas do CD novo, um projeto bem bonito, A Estrada Sou Eu, que nós já estamos trazendo músicas novas do nosso novo trabalho. No dia 13, eu estarei em Medianeira, no Paraná. Acho que é a primeira vez que eu vou a Medianeira. Então você que é aí de Medianeira e região, organize a sua caravana para estar conosco. Lembrando que esse show, se você entrar no meu site www.fabiodemelo.com.br, você clica lá na data do show, tem a página dos eventos. Você, quando clica no nome da cidade, aí você tem todas as informações necessárias. O local do evento, o horário, o telefone do organizador para maiores informações. Então, sempre que eu falar aqui o nome de uma cidade, se você quiser saber um pouco mais sobre aquele show, é só entrar lá na agenda e você vai ter as informações através dos telefones que estão à disposição. E no dia 19 eu estarei em Santos. Vai ser uma alegria poder voltar a essa cidade que me acolhe sempre tão bem. Eu estava dizendo aqui para vocês que o cristianismo, para ser bem vivido, ele precisa ser refletido, E para mim, é a oportunidade, a reflexão é a oportunidade que eu tenho de intensificar o florescimento do meu batismo em mim. Porque a teologia do batismo nos ensina, se você vai estudar com mais profundidade o que acontece na vida de uma criança quando ela é batizada, a primeira coisa que a igreja nos ensina é que ela recebe todas as graças, todos os dons para ser um bom cristão. Mas receber isso não significa que nós não temos de fazer mais nada ao longo da nossa vida. Não, pelo contrário. Eu já sou proprietário, Isso é, Deus me deu, inclusive a gente chega a dizer que são dons irrevogáveis. A igreja nos ensina que são dons que não podem ser retirados, mas podem ficar adormecidos dentro de nós. Então, eu tenho o dom de ser essa pessoa iluminada, que a gente estava dizendo no início do programa, até mesmo através dessa música. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... Os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande. É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você, e você fazer essas riquezas crescerem.
Então, no batismo nós recebemos todos os instrumentais para que nós tenhamos condições de vencer o pecado original que está em nós. Isto é, aquela herança adâmica, né? A minha tendência a ser fraco, as tendências a uma vida viciosa, porque nós somos humanos, essas fraquezas estão em nós, e nós precisaremos administrar isso ao longo da nossa vida. Então o batismo já me muniu com tudo aquilo que eu preciso para vencer, para eu não ser refém do meu pecado. É por isso que depois eu vou crescer na vida sacramental. Eu vou ter a oportunidade de viver a confissão, a Eucaristia, que são sacramentos que me ajudam a ficar vivas dentro de mim, de ficarem atuantes as graças recebidas no batismo. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre e receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo, como se eu estivesse ali novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. A Eucaristia me configura ao Cristo. Isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele, porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. É por isso que dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam, né? Padres que falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, que se invejam e que por causa da inveja que sentem falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né?
Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro nele? Eu, como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingimento, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando a viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Em todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Então eu, como padre, você aí na sua comunidade, dentro da sua casa, o primeiro compromisso que você tem com o evangelho é que esse evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem, para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel, uma mãe, um pai. Nós queremos o evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o evangelho nos dá muitas munições que passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. Eu não vou querer prejudicar o outro com a minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer de mal. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do evangelho. Não é ficar preso às regras, não. Porque senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Porque Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista,
altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, que fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus? Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho? Mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano. É não permitindo que alguém seja enganado. É nunca fazendo parceria com a maldade. É não puxando o tapete do outro. É não inventando histórias. É não mentindo. É não caluniando. É não fofocando. É sendo um consultor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. É assim que eu vou evangelizar, dando testemunhos com a minha vida. Que isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente ter a oportunidade de transformar o ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou, que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. É claro que quando eu falo aqui eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado. Não é justo eu, depois de tantos anos em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. É por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que, embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios
de trazer Deus para a história através da nossa vida. É isso que eu desejo para nós, que a nossa luta seja sempre muito honesta. Se você hoje percebe que Deus não está tendo oportunidade de manifestar-se ao mundo através de você, converta-se. Tenha coragem de mudar na estrutura da sua vida tudo aquilo que possa dificultar esse Deus de estar presente através de você. Pense que Deus trabalha lá no seu trabalho através de você, que Deus mora na sua casa através de você, que Deus anda pela sua cidade através de você e que fará coisas maravilhosas na vida de muitas pessoas através de você. Porque o poder mágico de transformar, de tornar uma situação mais bonita, está inteiro colocado no seu coração. Vamos pedir que Ele abençoe o nosso propósito e nos fortaleça sempre mais. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. O poder mágico do teu olhar está a nos dizer que é preciso amar. Beleza que aquece como o sol ardente, às vezes nos refresca como a água corrente. Ela nos lembra mais luz de lua cheia, que pode tornar bela qualquer coisa feia, que pode ser clarão no alto da serra, nos faz acreditar em grande paz na terra, à luz do teu olhar. Esse poder que tanto nos fascina é o próprio amor que tudo ilumina, qual natureza que tudo nos doa, qual a bondade que tudo perdoa. Esse poder que tanto nos fascina é o próprio amor que tudo ilumina, qual natureza que tudo nos doa, qual a bondade que tudo perdoa, bondade que tudo perdoa. O poder mágico do teu